Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre o Viver e o Fim, um projeto de extensão de terapia ocupacional da Unasal Boa Viagem, que busca promover reflexões da vida, cuidado, ocupações e cuidados paliativos. Eu sou Karine Campos e eu sou estudante do quinto período de terapia ocupacional. E eu sou Yasmin Cavalcante, também estudante do quinto período de terapia ocupacional. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o tema profundo e essencial para quem cuida e também para quem é cuidado: espiritualidade, sentido e sofrimento ocupacional. Para essa conversa, recebemos a professora Elo Romão, terapeuta ocupacional, mestre em saúde coletiva, acupunturista, docente universitária e coordenadora da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do CREFITO 1. Bom dia, professora Elo. Vai ser Bom só Elo a partir de dia, agora. Seja muito bem-vinda. obrigada. Eu sou Elô, né? E estou como docente aqui na Uninassal. Elo, quando pensamos em cuidados paliativos, muitas vezes pensamos em perdas, mas os cuidados Sim. paliativos também nos convidam a olhar para aquele que ainda permanece. O que costuma dar sentido à vida quando as pessoas percebem que o tempo pode ser mais limitado? Olha, hoje são os vínculos afetivos, né? A possibilidade de amar e ser amado, a presença da família, a questão da espiritualidade, as memórias que foram construídas esse desejo, né? Ele torna-se um legado muito importante para essa pessoa. Então, assim, nos cuidados paliativos, a gente aprende que a vida continua sendo muito significativa, mesmo quando a cura já não é mais possível. E aí o que é que acontece? Esse sentido passa a estar menos no futuro distante e passa a ter mais qualidade de tempo durante esse momento de vida. Ao longo da sua trajetória profissional, o que você observa que as pessoas passam a valorizar mais diante do adoecimento? São as relações humanas, a questão dos encontros, né, com os amigos, com os familiares, com aquelas pessoas que são queridas, né, para esse paciente. Alguns gestos simples, a questão da oportunidade de viver com autenticidade. Ele passa, assim, a ter mais eh, conquistas, né? Ele passa a valorizar mais as conquistas pessoais do que as conquistas materiais. Então, assim, vai emergir uma força com a questão dos afetos, com os momentos que são compartilhados. Passa a ter aí a questão também do perdão, né? O perdão sempre é muito presente nesses momentos. A gratidão, né? Então, o perdoar e o agradecer pelas coisas que foram conquistadas. Elo, você falou, né, que as coisas pequenas passam a ter valor. Será que é porque enquanto a gente está saudável, enquanto a gente não descobre que tem uma doença, a gente reflete pouco sobre o propósito e o sentido da vida? De um modo geral, sim, porque a própria sociedade ela é muito orientada na questão produtiva. Então, assim, a gente tem metas a ser atingidas, a gente tem um cotidiano que nos busca muito, né, por perfeição, né, por estar tendo algumas entregas, né. Então, assim, hoje a gente corre bastante, a gente tem uma vida muito estressada para entregar todos os produtos, tudo dentro do prazo, né. Então, assim, muitas vezes, assim, a gente adia as reflexões que realmente são importantes para a gente. Então, o adoecimento ele acaba funcionando como uma pausa involuntária, né? E aí você vai ter que parar e refletir sobre a sua vida. Sim, muitas pessoas acham que espiritualidade e religião são a mesma coisa, né? Mas existe uma diferença? Elô, muitas pessoas utilizam a espiritualidade e religião como sinônimos. Como você costuma diferenciar esses conceitos? Eles nos ensinam que a vida não se mede apenas em... Desculpa, Bem. estava repetindo. Então, assim, a religião, ela geralmente é relacionada a tradições, crenças e doutrinas. Já a espiritualidade, ela é uma dimensão mais ampla da existência, né? Então, assim, ela está focada mais na transcendência, no propósito, no sentido que eu busco da minha vida, né? Então, assim, uma pessoa, ela pode vivenciar ambas simultaneamente, mas elas nunca são necessariamente a mesma coisa. E é isso, você falou, né? Uma pessoa que não tem uma religião específica, ela pode ainda assim viver uma espiritualidade profunda. Sim, sem dúvida. Então, assim, a espiritualidade, ela não depende de uma filiação religiosa. Não importa que tipo de religião eu tenho ou se eu não tenho religião.
né? Então, a espiritualidade, ela vai muito mais além. Então, assim, ela busca, como eu estava falando, o sentido da vida. Muitas pessoas passam a contemplar a natureza, né? São mais solidárias. Elas nos ensinam que os relacionamentos no cotidiano próximo, eles são valores mais humanistas, né? Então, a gente tem a espiritualidade, ela está ligada àquilo que sustenta a existência do ser humano. Por outro lado, uma pessoa religiosa também pode experimentar o sofrimento espiritual. Pode sim, porque a religião, como eu falei, ela não está ligada à espiritualidade, então isso independe. Então, ela pode surgir quando a pessoa questiona suas crenças, sente-se que foi abandonada por Deus, perde o sentido da vida ou entra em alguns conflitos, né? E que são relacionados à questão da fé. Então, ter uma religião, ela não vai eliminar o sofrimento espiritual, mas ela pode oferecer alguns recursos, algumas formas da gente estar enfrentando essa situação. E quais sinais podem indicar, quando a gente analisa o paciente, que ele está vivendo um sofrimento espiritual? Quando vem os pensamentos, né, e os sentimentos que são muito persistentes, da desesperança, da perda do propósito, de alguns questionamentos sobre o que significa a vida, a sensação de abandono, a culpa intensa, um encontro de paz interior, ele sente essa dificuldade de encontrar essa paz interior, de estar mais tranquilo e enfrentando esse momento. Então, nem sempre essas manifestações elas vão aparecer de forma explícita. Então, assim, muitas vezes elas surgem por meio de algumas perguntas existenciais. Então, a gente precisa estar com um olhar diferenciado, porque essas angústias, essas impressões de angústias, elas vão ser muito profundas e muito íntimas. Então, é um olhar, é um gesto, é um querer dormir mais, é um não se alimentar como deveria, né? É ter, digamos assim, uma falta de apetite. Verdade, muitas pessoas podem usar o sono como uma fuga, né? Qual deve ser o papel dos profissionais de saúde diante dessas questões tão íntimas? Então, assim, o papel da gente não oferecer respostas prontas, né? Então, é a gente ter um compromisso e ter a escuta. Então, a escuta é a melhor coisa que a gente pode estar proporcionando para esses pacientes, porque a gente precisa reconhecer a questão da espiritualidade que faz parte desse paciente, que pode estar influenciando diretamente com a forma que ela enfrenta, né, o sofrimento, o adoecimento e até a própria finitude. E aí eu vou além. Yasmin falou, né, os profissionais de saúde como um todo, mas o TO, qual o papel do TO nesse momento, quando ele percebe esse sofrimento espiritual? Olhe, a gente pode estar trabalhando com a questão da perda, que pode gerar um sofrimento profundo, né? Então, assim, eles expressam quem nós somos, né? Os nossos valores, quais são os papéis sociais e nossa identidade. Quando alguém deixa de realizar ocupações significativas, então ela pode estar experimentando alguns sentimentos de vazio, a questão da inutilidade, uma ruptura pode ser biográfica também, e a perda de pertencimento. Então, aí está onde a gente pode estar atuando nessas ocupações e nesses sentimentos. E o que acontece quando uma pessoa perde a possibilidade de realizar algo que dá sentido à vida dela, já que na TO a gente fala tanto sobre ocupações significativas e às vezes no fim da vida essas ocupações significativas ou deixam de existir ou se transformam em outras. Sim. Então, assim, foi o que eu estava falando, né? Essa questão da perda, né, de sentido nessa vida. Como eu posso estar realizando minhas atividades. A questão também desse sentimento que está vazio, que eu sou inútil, né? Então, isso vai mexendo muito e o que acontece é que você já não se reconhece mais. E aí a gente passa a perder o local que a gente tem de pertencer àquele ambiente. Então, esse sentimento, ele começa a emergir de uma forma muito, eu vou dizer assim, muito difícil para quem está passando pela situação, porque você já perde, começa a perder todo o sentido da vida.
e isso a gente precisa ir buscar, né, para que dê e para que volte a ter uma ressignificação. Como o sofrimento ocupacional se manifesta no contexto dos cuidados paliativos? Então, ele pode surgir quando a doença limita, né, a participação nas atividades que são importantes, né, como trabalhar, o cuidar da família, o estudar, praticar alguns hobbies, exercer alguns papéis comunitários, né, até a ida a um cinema, a um teatro, uma ida ao banco para resolver suas coisas. Eu sei que hoje a gente tem a tecnologia, né? Mas às vezes a gente precisa também sair, fazer compras, né? Fazer a lista de feira de casa, ir para o supermercado, né? Então, isso já fica mais limitado. Então, esse sofrimento ele não está relacionado só à doença, mas à impossibilidade do que eu estou vivendo. E existe alguma relação entre o sofrimento ocupacional e o sofrimento espiritual? Sim, ambos eles se encontram porque na esfera do significado, né? Então, quando uma pessoa ela perde as atividades que estruturavam sua identidade e davam um propósito à sua vida, né? Isso fica de uma forma que o sentido da vida é abalado. A motivação para se engajar nas ocupações ela diminui. E são dimensões distintas, mas que elas estão interligadas. Quando o paciente sente que perdeu parte da sua identidade em razão da doença, como podemos ajudá-lo a ressignificar o seu cotidiano? Então, assim, mesmo diante dessas restrições que acontecem, né, com a questão da identidade e tudo, então a gente tem possibilidades de continuidade ocupacional. Então, é algo que eu falo muito na aula, né, a questão das adaptações. Então, que adaptação eu posso estar fazendo em relação a esse paciente? Quais são as construções de novos significados, né? O foco ele deixa de ser apenas aquilo que não pode ser mais feito e passa a incluir aquilo que pode ser vivido, compartilhado e construído. Uhum. Nas diversas tradições filosóficas, religiosas e humanistas, defendem que o cuidado com o outro é uma dimensão fundamental da existência humana. Na sua experiência como TO, de que forma o engajamento em ocupações significativas voltadas ao cuidado, à solidariedade e à participação social pode contribuir para reduzir o sofrimento ocupacional e fortalecer o sentido da vida das pessoas? Ele vai encontrar sentido não apenas ao receber o cuidado, né? Então, ele vai estar participando de ações solidárias, vai estar compartilhando experiências, ele pode estar apoiar as famílias, transmitir conhecimentos ou simplesmente a gente oferecer a presença, né, que é muito importante essa questão, você estar presente. E o afeto que a gente pode estar presenteando e permitindo que a pessoa exerça os seus papéis ocupacionais, os seus papéis que têm significados. Então, as ocupações elas vão fortalecer o sentimento de pertencimento, ela vai estar tendo utilidade, uma conexão com algo que é maior do que a si mesma e vai estar contribuindo para a construção contínua desse sentido. É possível construir um sentido mesmo diante das perdas? Sim, é possível. Talvez seja uma das maiores lições do cuidado paliativo, né? O sentido que não desaparece necessariamente com as perdas, porque ela pode ser transformada, né? Então, esse sentimento ele pode ser transformado. Mesmo em contextos de fragilidade, né, ainda é possível que a gente encontre um significado nos vínculos, na espiritualidade, na questão da criatividade, né? No amor, como eu falei no início, né? Você amar e ser amado. E na forma como a gente vai escolher viver cada momento. Sabemos que o cuidado paliativo também inclui a família. Quais sofrimentos costumam aparecer com mais frequência entre familiares e cuidadores? Bem, hoje a gente, nessas situações, o que a gente encontra muito é o medo, a ansiedade, a culpa, né? A gente vê que as pessoas têm medo de perder. A gente vê que as pessoas ficam ansiosas porque não sabem como ajudar, o que fazer. Muitas vezes a gente quer estar
né, naquele sofrimento do outro, para retirar o sofrimento do outro. E aí a gente também busca assim fazer alguma coisa para curar, né? Muitos sentidos a gente vai querer curar. E aí isso foge das nossas mãos, porque aí vem a questão da impotência, né? E essa impotência é um sentimento que é acometido à família, a amigos, né, aos parentes, e a antecipação do luto. Então, o luto passa a ser vivido antecipadamente. Então, quando você está num momento de finitude, né, que já está ali bem naquele processo, então você começa a antecipar, né? São muitas questões assim, eu prefiro ir embora, né? Prefiro morrer, prefiro não estar mais nessa vida, porque esse sofrimento está me incomodando, esse sofrimento eu já não aguento mais. Então, isso passa a ser também da família, né? Então a família vê, né, o outro a sofrer e aí ela prefere que ele parta logo, que isso é uma frase muito comum, que parta logo para que aquele sofrimento acabe. Muitos familiares e cuidadores, né, sentem que precisam ser fortes o tempo todo, como se não pudesse sofrer ou chorar ou qualquer coisa assim. O que você diria para essas pessoas? Eu digo que ser forte não significa não sofrer, né? E ser forte também é permitir-se sentir, buscar ajuda, compartilhar as angústias, reconhecer seus limites, como você trouxe o chorar, né? Às vezes a gente chora, a gente vai para debaixo do chuveiro e quer chorar, é um momento. Senta embaixo do chuveiro, vai chorar, né? Às vezes a gente quer ficar na cama e não quer sair mais. Acolhe esse momento teu, né? Mas não permanece nele, tá? Então a gente fica mais vulnerável. Mas o cuidado, né, ele passa a ser essencial nesse momento. Costumo muito falar da importância da escuta. O que significa verdadeiramente escutar alguém em sofrimento? Escutar, ele vai muito além das próprias palavras. Às vezes é oferecer a presença genuína, quando eu falei no início, um Uhum. pouco atrás, né, que essa presença é mais importante. Então, você ter a presença, você não julgar, você não ter pressa de uma resposta, não ter pressa também de responder, né? Muitas vezes as pessoas não precisam de soluções imediatas. Ela precisa sentir o que a dor foi reconhecida, né? E essa dor ela precisa ser acolhida. Então, a escuta é uma das formas mais profundas de cuidado. Existe algo que seus pacientes ensinaram para você sobre presença, humanidade e cuidado que marcou sua trajetória profissional e que você possa compartilhar com a gente? Eles ensinaram que a presença ela vale muito mais do que qualquer discurso, né? E o que eu tenho aprendido e o que eu aprendi com eles é que o cuidado ele acontece nos detalhes. Então, nos silêncios que são compartilhados, no respeito à história de cada pessoa, né? Isso é muito importante, você respeitar aquela história, respeitar quem foi e quem é esta pessoa, o que ela ainda tem para dar, né? Porque chegar à finitude não significa que eu morri, né? Então eu tenho ainda muito a contribuir, né? Então é só saber escutar, é prestar atenção, é ter um olhar mais apurado, é ter um olhar mais humano, né? E essa capacidade de você estar perto, lado desta pessoa, mesmo quando não há nenhuma resposta para oferecer. Porque muitas vezes a gente fica, eu não sei nem o que te falar. Mantém-se presente. Isso já é algo que deixa a gente mais confortado. Elo, você também atua, né, com práticas integrativas e complementares em saúde. Inclusive, a gente falou lá no, enquanto apresentava você. Sim. Como essas práticas podem contribuir para o cuidado integral de pacientes e familiares? Ela vai estar ampliando o olhar sobre o cuidado, né? E aí a gente considera não apenas os sintomas físicos, mas também as dimensões emocionais, as dimensões sociais, as dimensões ocupacionais e as espirituais que fazem parte da experiência humana.
né? Então, a gente tem recursos como meditação, práticas corporais, auriculoterapia, acupuntura, automassagem, né? Então, a gente tem algumas práticas que constam dentro do rol, né, da Política Nacional de Práticas Integrativas, que elas vão estar nos trazendo estratégias para favorecer um conforto, um relaxamento, um autocuidado e um fortalecimento dos recursos internos, né? Que vai fazer com que a gente parta para o enfrentamento. Existe alguma relação entre espiritualidade e as práticas integrativas? Eu diria que existe uma aproximação porque elas valorizam a integralidade do sujeito, né? E aí, no entanto, é importante a gente lembrar que as práticas integrativas, elas não são práticas religiosas, né? Apesar de algumas parecerem, mas elas, como o Reiki, mas ela não é uma prática religiosa. Elas vão favorecer um processo de autoconhecimento, né? Uma conexão consigo mesmo e as reflexões sobre o sentido da vida. E aí as práticas, ela vai estar respeitando sempre as crenças e as escolhas individuais. A literatura recente tem discutido a espiritualidade como recurso de enfrentamento diante do sofrimento e das rupturas do cotidiano. Como a terapia ocupacional pode acolher a dimensão espiritual dos sujeitos sem necessariamente abordar aspectos religiosos, mas valorizando aquilo que dá realmente sentido à existência de cada pessoa. Então, a TO ela pode estar acolhendo, né, a espiritualidade ao investigar aquilo que sustenta, né, a vida daquela pessoa. Então, assim, quais são os seus valores? Quais são os seus vínculos, né? As suas histórias, suas esperanças, o que é que você tem de esperança, né? Quais são as suas ocupações significativas? Então, o que é que lhe dá prazer? O que é importante para você? O que é que faz sentido hoje, né? Então, assim, quando a gente pergunta o que é importante para alguém, né, o que ele vai lhe dar força para continuar, ou quais experiências lhe trazem sentido, então, assim, a gente está acessando dimensões profundamente espirituais da existência. Então, mesmo sem abordar as questões do conteúdo religioso. Se você pudesse deixar uma mensagem para profissionais e estudantes que enfrentam sofrimento ocupacional, qual seria o papel do sentido da vida e da espiritualidade na construção de uma prática mais humana e saudável? Eu diria que cuidar do outro exige cuidar de si. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente não cuida de si mesmo, a gente não tem condições de cuidar do outro. Porque em um momento a gente vai correndo, 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 correndo naquele cuidar e esquece da gente, né? Então, vai terminar ficando dois adoecidos, três, quatro, né? Então, assim, a gente precisa cuidar também de si. E esse sentido de vida, ele funciona como uma bússola, que vai nos orientar como as escolhas, né? E o que sustenta a nossa permanência nos momentos difíceis. Então, a espiritualidade, ela é compreendida como uma conexão daquilo que tem valor e significado, o que pode fortalecer a resiliência, o que pode estar favorecendo o autocuidado, e lembrar que nós somos seres humanos antes mesmo de sermos seres profissionais. Se você pudesse deixar apenas uma reflexão para nossos ouvintes sobre espiritualidade, sentido e sofrimento ocupacional, qual seria? Eu digo que o importante não é a pergunta o que eu perdi, mas o que ainda permanece vivo dentro de mim. E aí, assim, muitas vezes é nesse espaço que a gente encontra força para reconstruir alguns significados, para fortalecer os vínculos, para continuar a nossa caminhada, mesmo em meio a todas as adversidades que a vida nos coloca, né, nesse processo de cuidados paliativos, nesse processo de finitude. Elo, o que existe entre o viver e o fim? A vida, né? Existe o amor que oferecemos e recebemos, existe as nossas histórias que a gente construiu ao longo da vida, os encontros que nos transformaram, os gestos de cuidado, os silêncios que são compartilhados, os aprendizados,
as despedidas que são tão difíceis, né? Mas existe nesse momento, e os recomeços que são possíveis, né? Existe uma oportunidade de atribuir significado ao tempo que nos é dado. Então, qual é o tempo que eu tenho, né? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso estar construindo mais, deixando um legado a partir dessa oportunidade desse tempo, né? O que é que eu ainda posso fazer? E os cuidados paliativos eles nos ensinam justamente que é isso, que a vida não se encerra quando a cura deixa de ser possível. Elô, eu queria agradecer demais, assim, por você compartilhar conosco, por estar aqui conosco num sábado, compartilhar suas experiências, suas sensibilidades, seus conhecimentos, por nos ensinar tanto. Eu que agradeço, né? É um momento de aprendizado também, é um momento de troca, né? Porque isso é muito importante, é um tema sensível, é um tema que a gente precisa estar dialogando com nossos familiares, né? Porque é algo que a gente não espera, né? Então, assim, a finitude, ela faz parte natural do processo de vida. Então, a gente precisa dialogar mais sobre a finitude. E eu agradeço demais, demais. Foi uma conversa que nos convidou a olhar para aquilo que existe de mais humano em cada um de nós. Gente, eu queria agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Hoje é o último episódio da primeira temporada, tá? Dentro do Viver o Fim. Eu acho que quem está desde o nosso primeiro episódio viu o quanto eu acho que cada um de nós cresceu com tudo isso que a gente passou. Cada, cada estudante que está aqui, cada profissional que veio aqui nos trouxe muita coisa. E nós somos muito gratos para cada um que ouviu, que acompanha a gente no Instagram, que acompanha a gente no YouTube, no Spotify. E, mas assim, se preparem, semestre que vem tem mais. E ainda no início do próprio semestre vai ter uma surpresa. Então, dia 15, segunda-feira, fiquem ligados no nosso Instagram, porque vai ter uma surpresa bem legal para vocês. E entre o viver e o fim existe um espaço sagrado, onde ainda cabem amor, propósito, cuidado e sentido. E talvez seja justamente nesse espaço que a vida revela sua forma mais verdadeira. Sigam Entre o Viver e o Fim no Instagram, no Spotify e no YouTube. Tchau, gente.